Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar um novo módulo de vocês, Anatomia e Fisiologia Humana. Esse módulo ele é dividido em 4 partes, sendo que nós vamos dar início às nossas aulas hoje, certo? Meu nome é Tiziana de Souza e eu estarei com vocês em todos esses encontros dessa matéria. Aqui nesse slide, no próximo, vocês estarão acompanhando o cronograma do conteúdo, onde eu dividi as aulas segundo os sistemas, tá? As atividades, o dia das avaliações de vocês e as páginas consecutivas a cada aula, certo? Espero que vocês se organizem para que vocês estejam estudando cada aula segundo as suas páginas e desenvolvendo todas as atividades e se preparando para as avaliações. Ok? Vamos iniciar? Bom, a primeira aula fala sobre o sistema esquelético. Vamos entrar em um pouquinho do conhecimento sobre o que é anatomia. Anatomia nada mais é do que a ciência que estuda a estrutura macroscópica e microscópica do corpo e dos seres vivos. A anatomia vem da palavra grega anátome, aonde significa partes e cortes. Cada osso do nosso sistema esquelético é um órgão individual, sendo que esses ossos são estudados na ciência osteologia, certo? Quais os tecidos associados aos ossos? Nós temos o tecido ósseo, que ocorre a formação do osso compacto. Nós temos o tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo denso, epitélio, tecido sanguíneo, adiposo e nervoso, que nós estudaremos no decorrer dessa disciplina. O sistema esquelético tem por sua definição órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se uns aos outros, que são os ossos, por intermédio de junturas ou articulações, constituem o famoso esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização, à base do cálcio que nós conseguimos através da alimentação e de sua matriz óssea, que são as fibras colágenas. No interior da matriz óssea, existem espaços chamados lacunas, aonde contém células ósseas conhecidas como osteófitos. Cada osteófito possui prolongamentos chamados canalículos, que se estendem a partir das lacunas e se unem aos canalículos das lacunas vizinhas, formando assim uma rede de canalículos e lacunas em toda a massa do tecido mineralizado. Quanto à sua irrigação, temos os canais de Volkmann, que são os vasos sanguíneos maiores, e os canais de Havers, vasos sanguíneos menores, que fazem com que esse tecido, que é um tecido vivo, mantenha a sua oxigenação e alimentação. Somente o tecido periósteo, que é o tecido compacto, possui drenagem linfática. O esqueleto do adulto é formado por 206 ossos distintos, que se compõem a estrutura de todo o organismo. Algumas cartilagens, como a das extremidades dos ossos longos, são incluídas como parte do esqueleto. Os ossos e as cartilagens são unidos por ligamentos e oferecem superfícies de fixação aos músculos que precisam se combinar para permitir os movimentos do corpo. Esses sistemas são chamados de sistemas locomotores. Vamos falar sobre a função do sistema esquelético, de suportar tecidos adjacentes, proteger os órgãos vitais e outros tecidos moles do corpo. Bom, gente, os nossos ossos formam um sistema esquelético. Então, essa função é de cada osso do nosso corpo. Além disso, auxilia no movimento do corpo, fornecendo inserção dos músculos e funcionando como alavancas. Produz células sanguíneas, como a medula vermelha, que são produzidas nas epífises dos ossos, como vocês estão vendo na imagem aqui, as extremidades ósseas. E nós temos a medula óssea amarela, que está armazenada no corpo do osso, certo? Que é na parte compacta do osso longo. Quais são as principais funções do nosso sistema esquelético? Sustentação do organismo, proteção dos órgãos nobres, como coração, pulmões, cérebros,
e formação do tecido hematopoético, que são as células sanguíneas. Qual a composição do sistema esquelético? Bom, o nosso sistema esquelético é composto por ossos, articulações e cartilagens. Bom, relembrando a nossa divisão anatômica, quando nós estudamos há um tempo atrás no nosso ensino fundamental, lembramos que o sistema esquelético é dividido em cabeça, tronco e membros, certo? Só que hoje, com um estudo um pouco mais avançado e, claro, com um conhecimento mais intensivo, o nosso sistema esquelético é dividido em sistema esquelético axial e sistema esquelético apendicular. Sendo que o sistema esquelético axial, que é composto pelo crânio, coluna vertebral, costelas e externo, possui 80 ossos. Como vocês podem ver nesse quadro, cada parte óssea, entendeu? Tem o seu nome, a sua quantidade, segundo membro, entendeu? E o total são 80 ossos. Aqui dá para vocês verem que o nosso sistema esquelético axial é formado pelo crânio, coluna vertebral, costelas e externo. Formação do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular tem a quantidade de 126 ossos, incluindo os membros superiores e inferiores, cintura escapular, que acaba sendo a cintura responsável pela alavanca dos membros superiores, e a cintura pélvica, que também sustenta os membros inferiores. No total, esses 126 ossos possuem seus nomes e a sua quantidade segundo cada membro. O osso é um órgão formado por tecido conectivo especializado, quer dizer que é um tecido conectivo mineralizado, vivo e altamente vascularizado em constante transformação. O osso compacto, gente, é um osso mais rígido, mais sólido, mais velho e também possui espaços reduzidos em quantidades e tamanhos. Nós sabemos que ossos longos possuem as suas extremidades que produzem medula óssea vermelha e o seu corpo que armazena medula óssea amarela, certo? Essas extremidades do osso longo são extremidades que possuem o tecido ósseo esponjoso, que é um tecido de formação, de produção, tá? O osso é formado por várias substâncias, que são responsáveis pela sua consistência e por sua firmeza. A que nós falamos já é o cálcio. Mas tem outras substâncias que nós veremos no decorrer dessa aula. As principais substâncias que nós temos no tecido ósseo é a oceína-colágeno, que é uma substância orgânica que nós produzimos em nosso organismo e ela constitui uma rede no espaço intercelular. Sua falta torna o osso quebradiço, como por exemplo nós temos osteoporose, que acaba comprometendo os nossos ossos em uma determinada idade, ou dependendo da nossa alimentação, e faz com que o osso se quebre com facilidade. Nós temos outras substâncias, como os sais minerais, como fósforo e cálcio, que ajudam na rigidez e proteção do osso. Esses sais se ligam à oceína colágeno, fazendo com que o osso fique compactado. Vamos às classificações dos ossos. Vamos lá? Os ossos são classificados em ossos longos, o corpo alongado, possui as suas cabeças superior e inferior, sendo que a sua cabeça superior é chamada de epífise proximal, a sua cabeça inferior é chamada de epífise distal e o seu corpo é conhecido como diáfise. Exemplos de ossos longos: fêmur, húmero, rádio, ulna, fíbula. Temos os ossos laminares, ou também conhecidos como ossos planos. O comprimento e a largura são equivalentes, predominando sobre a espessura. Exemplo, nós temos os ossos do crânio, os ossos da escápula, os ossos do quadril, certo? Nós temos os ossos curtos, que apresentam equivalência nas 3 dimensões, como os ossos do carpo e os ossos do tarso. Para quem não conseguiu se localizar ainda, são os ossos do punho da mão e os ossos do calcânio do pé, certo? Existem ossos que não podem ser classificados em nenhum dos tipos descritos anteriormente. São colocados em outra categoria.
categoria, mas possuem as suas classificações. Nós temos os ossos irregulares, que são ossos que apresentam a sua morfologia completamente complexa. Quer dizer que a sua forma geométrica não corresponde a um desenho fixo. Exemplo, ossos das vértebras, né? E o osso temporal do nosso crânio. Ossos pneumáticos são ossos também que não possuem a sua classificação prática. Apresentam uma ou mais cavidades de volume variável, revestidas de mucosa e contendo ar. Essas cavidades recebem o nome de sinos ou seio. Estão situados no crânio, como no frontal, no maxilar, temporal, etimoide e esfenoide. Temos os ossos sesamoides, que desenvolvem-se na substância de certos tendões ou da escápula fibrosa, que envolvem certas articulações. Exemplo, a patela, também conhecido como rótula. Em linguagem vulgar, o pessoal costuma falar que é a bolacha do joelho, mas, pelo amor de Deus, não usem essa terminologia no estudo de vocês, certo? Ossos suturais ou wormianos são encontrados quando se interpõem as linhas articulares dos ossos do crânio. Nós sabemos que o nosso crânio, ao nascermos, ele possui uma abertura de sutura. Muita gente conhece como moleira, certo? O nosso crânio, ele não foi sempre, desde a sua formação, completamente estruturado. Quer dizer que ele possuía as suas aberturas entre os ossos. Que quando houve o amadurecimento do nosso crânio, dos nossos ossos cranianos, eles começaram a se fechar pelas suas suturas, certo? Então, vêm-se os nomes ossos suturais. Vamos falar sobre os acidentes e formações ósseas. Esses acidentes e formações ósseas são detalhes da morfologia da superfície que aparecem independentemente da forma básica do osso. Quer dizer que são detalhes que vocês têm a obrigação de aprenderem, porque vocês vão ver esses detalhes nas imagens radiológicas que vocês forem tirar. Vamos lá. Geralmente estão relacionados com as inserções de tendões, ligamentos e fáscias dos músculos, posicionamento das artérias nos ossos, né? Ou as relações articulares entre um osso e outro, certo? Essas imagens apresentadas nesse slide, vocês vão ver o nome de algumas dessas inserções. Temos as depressões e aberturas nessa primeira imagem, também conhecida como forame. É uma abertura no osso onde passam vasos sanguíneos, nervos e ligamentos. Esse forame, conhecido como forame magno, ele está localizado no nosso crânio, perto do osso occipital do crânio. Na letra B, nós temos o meato, que é uma cavidade ou um canal, no nosso caso aqui na imagem, chamado de meato acústico externo. Fica o nosso canal auditivo. Na letra C, na imagem abaixo, nós temos o seio paranasal, que são seios encontrados logo abaixo da nossa cavidade orbital. Na letra D, nós temos a fossa, depressão sobre o osso. Essa fossa, que são várias fossas que nós temos, na verdade, nós temos a fossa mandibular do osso temporal, que é uma cavidadezinha pequena, mas é uma cavidade que tem a sua fenda, ok? Nesse slide agora, nós estamos vendo os processos que formam as articulações. Nós temos o côndilo occipital. Esse côndilo é uma proeminência grande e arredondada que forma uma juntura, permitindo com que nós tenhamos os nossos movimentos do crânio, ok? Vamos lá. Nós temos a cabeça do fêmur, que é o quê? Que é arredondada e permite a articulação femoral, a rotação desse osso longo. Na letra C, nós temos a faceta, que é uma superfície lisa e plana com as faces das vértebras. Aqui dá para vocês verem na vértebra, na letra C, aqui faceta, que como elas estão uma sobre a outra, essa face articular permite com que a vértebra se movimente em cima da outra, permitindo com que ela não sofra grandes fissuras, tá? Então, é uma proteção. Bom, a terceira característica, processos aos quais se fixam os tendões, ligamentos e outros tecidos. Nós temos as tuberosidades ósseas, que são processos grandes e arredondados, usualmente ásperos, com a tuberosidade deltoide
como a tuberosidade do deltoide e do húmero, tá? Quando o osso se liga ao outro, ele liga através de uma articulação. Essa articulação, ela possui tendões, ela possui ramificação de tecido muscular, então ela acaba tendo no seu osso, né, a característica do osso começa a se modificar. Quer dizer que ele começa a ter algumas alterações na sua aparência. E a tuberosidade é isso, alterações no corpo ósseo, fazendo com que ele tenha essa característica. Nesse próximo slide, vamos falar sobre o processo espinhoso, que são os chifres, de uma forma vulgar, das nossas vértebras. São projeções, que são processos espinhosos das vértebras, que acabam permitindo uma determinada característica. Aí nós temos também, na letra C, o trocante. Esse trocante é uma projeção grande e romba encontrada somente no fêmur, como trocante maior, tá? Esse trocante que vocês estão vendo circulado aí no fêmur é uma característica como se fosse um protetor da articulação encaixada do fêmur, certo? E nós temos a letra D, que é a crista. Nada mais é do que realmente um bico da nossa crista ilíaca, da nossa cintura pélvica. Nós temos os dois ilhos, né? E nós temos a crista do ilho, ok? Bom, gente, alguma dessas características a mais vocês podem ver na apostila nas páginas 9 e 10, que terão mais acidentes e mais formações nos ossos durante o nosso conhecimento. Vamos lá? O desenvolvimento do osso. Todos os ossos originam-se do mesênquima, tecido conectivo embrionário, por dois processos diferentes de ossificação. Nós temos a ossificação intramembranácea e nós temos a ossificação intracartilagínea, certo? Vamos falar sobre a mesenquimal. Esse processo corresponde essencialmente à mineralização direta do tecido conectivo altamente vascularizado, iniciando-se em certos pontos denominados centros de ossificação. Exemplo, ossos da calota craniana, quer dizer, ossos do crânio. Aí nós temos a ossificação endocondral. Esse processo tem início na vida intrauterina, quer dizer, no desenvolvimento do bebê, com o aparecimento do primeiro centro de ossificação, denominado centro primário de ossificação, que corresponde à diáfise, que é o corpo dos ossos longos. Após o nascimento, surgem os centros secundários de ossificação, próximos às extremidades dos ossos longos. Bom, a placa epifisária é uma linha epifisal responsável pelo crescimento do osso e a cartilagem, não visível em um exame radiográfico, mas encontrado entre a diáfise e a epífise e desaparece no fim do crescimento ósseo. Quer dizer que essa placa, gente, ela tem a responsabilidade de fazer com que o osso cresça. Por isso que ocorre o desenvolvimento embrionário, ok? E durante o nosso desenvolvimento infantil, juvento, até o adulto, nós temos essa cartilagem também, mas infelizmente ela não é vista no exame radiográfico. As camadas dos ossos. O nosso osso ele é dividido em osso compacto e osso esponjoso, lembram, né? O nosso osso compacto nada mais é do que o corpo do osso. É uma camada rígida, que possui seus nervos e veias, que entram nos pequenos furos da superfície, ok? O nosso osso esponjoso tem numerosas cavidades e nele ocorre a produção de medula óssea vermelha. A nossa medula óssea amarela, também conhecida como tutano, que possui suas células gordurosas, encontra-se no corpo do osso, que tem o nome de diáfise. E o periósteo nada mais é do que um verniz, do que uma proteção do osso, fazendo com que ele mantenha a sua rigidez compacta, certo?
As células ativas na formação e absorção do osso. Bom, nós temos os osteoblastos, que formam o osso no seu processo de crescimento, de cicatrização, entendeu? De sutura. E nós temos os osteoclastos, que são associados com a absorção à destruição óssea. Nesse caso, quando você tem um crescimento anormal ósseo, ou quando ocorre o processo de desmineralização óssea para destruição do tecido ósseo, o osteoclasto tem essa função. Em condições normais, deve existir um equilíbrio entre o processo de formação e de destruição óssea. Por isso, essas duas células ósseas possuem grande responsabilidade na formação e absorção óssea. Bom, gente, ao final dessa primeira aula, eu passei para vocês o questionário sobre osteologia. São 15 questões, tá? São 2 páginas de atividades. Realizem essas atividades hoje e amanhã, ok? E na quarta-feira estejam me enviando pelo WhatsApp, certo? Muito obrigada pela atenção de todos, um bom estudo e até a próxima aula.